Muito boa noite! Como é que vocês estão? Estamos já, ó, gente, no quarto programa Talento Empreendedor, canal Você é Show. Tenho certeza que vocês estão cada vez mais apaixonados pela nossa jornada. Jornada de conhecimento, uma aventura fantástica que a gente tem feito aqui, falando realmente de empreendedorismo, todo tipo de empreendedorismo. E aí eu tenho conhecido, minha gente, tenho levado para vocês pessoas fantásticas, histórias de inspiração, talentos empreendedores de todos os segmentos. Na semana passada, a gente abordou um tema muito fantástico, que a gente entrou lá no direito, tá? E a gente falou de gastronomia. E a gente conseguiu mexer com tudo isso. Hoje eu trago empreendedorismo social, tá? Com um contador, né? Então a gente precisa entender disso. A gente vai se aprofundar em cada programa exatamente dos pontos que a gente tem mais dificuldade e vai abrir muito a mente de vocês. Eu quero apresentar para vocês hoje os nossos convidados, que foram escolhidos, ó, porque é exatamente por causa disso, por causa do talento empreendedor, como vocês já vêm com a gente. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Contador. E o que eu fiquei sabendo nos bastidores é que já vem do teu pai. Né? A empresa já vem do teu pai. Vou deixar você se apresentar para o nosso público e daqui a pouco eu vou conversar com essa moça aqui. A empresa da gente tem 32 anos já de mercado. Nasceu ali no final de 1990, com meu pai com essa ideia de empreender. Ele trabalhou sempre em grandes empresas multinacionais e o sonho dele sempre foi empreender. E aí ele decidiu junto com um amigo fazer essa empreitada, né? E aí logo isso também veio pra gente, né? Pra mim, pros meus irmãos. E aí com isso a gente tem cada vez mais entrado nesse ramo de gestão financeira, contabilidade, enfim. Números, sempre números. E aí você gosta de percorrer caminhos bem interessantes, né? Gosto. Para mim, sempre empreender sempre foi o meu foco. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Nunca pensei em fazer outra coisa. Não. E eu venho para empreendedorismo social. Eu venho falar de caminhos do amanhã. Eu venho falar de coisas incríveis. Eu sou apaixonada por ONGs, Josi. Seja muito bem-vinda, tá? Falar exatamente disso pra gente. É uma outra ideia, tá? Eu quero que você dê essa visão. ONG é uma coisa que chama muita atenção, principalmente quem trabalha com essa parte de números, tá? Então, Josi, os nossos caminhos, os seus caminhos estão abertos, por favor, se apresente. Olá, eu faço parte de uma ONG, né, chamada Cores do Amanhã, e como turismóloga, sou grafiteira, né? Sou artista, artesã. Educadora social. Então, isso aí ensinou um pouco, assim, na vivência, que a gente, além de artista, também precisava ser empreendedor. Uhum. Então, o Cores do Amanhã, a gente conseguiu aprender a não só fazer arte, mas também empreender e colocar as mulheres que fazem de um pouco de tudo lá para empreender. Artesã. Isso. Aí a gente tem um pequeno detalhe. As pessoas chegam em qualquer lugar e dizem assim, eu vou comprar o teu produto. Mas como é que você consegue precificar como artesã? Porque na maioria das vezes é o quê? Tá muito caro. Você chega para empreender, tá muito caro. Como é que você consegue precificar isso? Isso é uma dificuldade que as artesãs têm, porque no início era só oficinas para crianças, né, que a gente começou numa área bem difícil, né, do lado de um presídio, que é o Aníbal Bruno. Então, quando a gente começou, era só atender as crianças. Mas a gente viu que a gente precisava também cuidar da família, né? Entendi. E esse trabalho a gente focou muito com as mulheres. E dessas várias oficinas, a gente percebeu que tinha várias artesãs. Do crochê, do bordado, da pintura, que produzia muita coisa bonita, mas não sabia nem como vender, nem como precificar. Então, a gente vem evoluindo com formações, né? Trazendo formações, trazendo pessoas de vários espaços, para poder fazer essas artesãs ter um outro olhar. Isso é uma coisa que já vem acontecendo. E agora a gente também conseguiu reunir as forças para abrir uma loja social.
Então, uma junção de forças, a gente alugou mais um boxe e a gente abriu essa semana uma loja social. A gente vai falar muito de Collab aqui, né? Que é a loja social. Mas eu não posso deixar de falar das dificuldades como empreendedor. Os tributos que têm que ser pagos, mesmo como, né, de todos os jeitos. Eu acho, Marcelo, que quando chega uma pessoa lá, aí pergunta pra você, eu tenho que pagar o varal, eu tenho que pagar a taxa de bombeiro e pá. Você tem essa vivência, tá? Tem. Mas aí, o que você orienta a priori, tá? Depois que ele abriu o MEI, porque 90%, o nosso público aqui, ele é MEI, ele tá começando o negócio, tá? E aí? Primeiro ponto que eu acho que é primordial é fazer o plano de negócio. Porque sem o plano de negócio, você vai acabar se embananando, digamos assim, no meio do processo, porque você não sabe quanto é que você tinha que gastar inicialmente e você se programou para um valor e aí você não viu essas licenças, você não viu quanto você vai precisar de equipamento, de maquinário ou de estoque, tudo isso. Então, você tem que primeiro fazer um plano de negócio e aí depois com o plano de negócio em mãos, aí você começa o seu empreendimento. Conforme a jurisdição, mais ou menos, as taxas elas variam. Seria mais ou menos. Aí a gente tem que ver alvará, dependendo do negócio, né? E a gente vai ver. Primeiro ponto é alvará, isso aí não tem para onde correr. Bombeiro também, todas as empresas. E algumas aí vai precisar de vigilância sanitária, vai precisar, enfim, diversas outras licenças. Licença ambiental, vai depender de qual área você quer empreender. Entendi. Josi, eu vou fazer aquela pergunta bem básica, que num dos nossos almoços a gente conversou, e as pessoas precisam ter muito claro na mente. O que verdadeiramente é o empreendedor social? Tá? Como que ele trabalha, as verbas, você precisa dos serviços de um contador para aprovar os seus projetos. Tá? Então dá uma explanada nisso aí pra gente, por favor. O empreendedorismo social, pelo menos para a gente, né, do Cores do Amanhã, veio por necessidade, né? Foi uma coisa que a gente viu que a comunidade tinha muito potencial. Os artistas, as mães, muito potencial. Então, nasceu para a gente de uma necessidade. Mas também da geração de uma renda saudável para essas famílias. Então, eu sabendo que eu atendo um público de mulheres que têm famílias encarceradas, que têm crianças, parentes encarcerados, então a gente sonhava muito em gerar uma renda saudável para essas famílias, sabe? Então, no caso do Cores do Amanhã, a nossa visão de empreendedorismo social e com base comunitária, né? Até de trazer um turista, dele chegar, conhecer a ONG e ter o que comprar, né? Porque às vezes as pessoas fazem assim, eu gosto tanto do Cores, como eu posso ajudar? Então, a gente viu que tinha esse potencial, a gente pinta, a gente canta, a gente dança, faz artesanato. Então, eu acho que para a gente é uma sobrevivência, mas também trazendo uma oportunidade das mães mostrar que a comunidade tem artista e que pode sobreviver de forma digna e com uma forma saudável, né? Porque as pessoas têm muito preconceito ainda da comunidade. Entendo. Então, eu acho que é quebrar a barreira e mostrar que na comunidade também tem artista, tem empreendedor e tem muita mulher querendo seguir a vida de forma saudável. É muito bacana a história do empreendedorismo social, né? Porque é uma coisa que nasce e aí você vai florescendo nas pessoas, né? Marcelo, me fala uma coisa. Eu tô no meu negócio, eu abri meu MEI, tá? E o que é melhor na tua opinião? É eu contratar um funcionário ainda sem ser MEI ou eu pegar um parceiro de negócio com outro MEI? Eu ter 2 MEIs. Então, vai depender de como vai ser a relação de emprego dessa pessoa que vai acabar se prejudicando no futuro. Entendi. Aí então a ideia é que eu tenha exatamente ou CLT, mas aqui esse parceiro ele venha para agregar. Seria mais ou menos isso. Isso. Se for um parceiro, e aí, por exemplo, ele não tiver uma relação de subordinação, não tiver um horário para ser cumprido, é a questão da prestação de serviço mesmo. Eu contrato um serviço. Então eu quero, por exemplo, pintar essa parede. Eu não preciso ter um funcionário para pintar minha parede, porque o serviço é pintar a parede. Entendi. Independente da hora, assim, vai depender do que você estabeleceu ali para aquela relação. Mas se eu tiver a subordinação, se eu tiver horário regular, se eu tiver o pagamento em decorrência disso, isso aí caracteriza a relação de emprego, né? E aí tem que ser CLT.
Teria que ser CLT. Isso. E aí, o que Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter muito cuidado, Muito né? cuidado, tem que estar muito porque atento. tem que estar atento, porque senão depois isso. Aí é uma questão mais jurídica, né? E aí um advogado pode explicar isso, Aham. essa parte melhor, mas sempre é o que causa atualmente, assim, nos principais empresas hoje em dia, esse problema de trabalho é você querer colocar um funcionário e contratar ele como MEI. Aí a gente poderia abordar aquela questão. O que é arrecadado não é lucro. E eu queria que você explanasse isso, porque até para as meninas que estão empreendendo lá na ONG, tá? Então eu penso que tudo que tem ali, tudo que eu vendi é meu. Não, é o que eu tava... Como é que a gente calcula isso, tá? Para todo mundo poder entender. Pronto, é o que eu estava falando da questão do lado do plano de negócio, quando eu falei lá atrás. Você estabelecer quanto é que vai ser o custo da mercadoria. Eu vou comprar essa mercadoria por quanto? Ela vem daqui do estado, ela vem de outro estado. Se vier de outro estado, tem fronteira que a gente tem que pagar, diferencial de alíquota, dentro lá na fronteira para a Cefaz. Então a gente tem que observar os impostos que vai ter que pagar. Não é só o MEI, né? Aqueles R$ 51. Depende de onde você comprou essa mercadoria, aí o custo dessa mercadoria, o custo para poder operacionalizar isso também, né? Quanto é que você vai, o aluguel, energia, papel, funcionário. Então tudo isso entra para o custo da mercadoria no final que você vai vender. Entendeu? Então, para isso, por isso que o plano de negócio é tão importante. Porque você vai elencar passo a passo ali do que é que você precisa antes até de abrir o negócio para poder você ter esse negócio aberto. Eu vou precisar o quê? Vou precisar ter uma sala, vou precisar pagar energia, vou precisar ter telefone, internet, vou precisar ter funcionário ou não. E como é que é feito esse rateio? Que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Como é que eu consigo ratear uma conta de internet, por exemplo, no produto? Aí a gente vai ver os custos variáveis, custo fixo, e aí vai ter que fazer isso, pode ser por centro de custo, né? A gente pode ver qual é o centro de custo aqui que vai precisar para esse produto aqui, porque se tiver várias seções, né, de produtos diferentes ou não. Se for tudo, o inicial mesmo, assim, o mais básico é você pegar tudo que você vai ter de gasto e dividir pela quantidade que você vai ter lá de mercadoria para vender, né, no mês. Por exemplo, eu tenho meu custo lá fixo de R$ 2.000. Então eu vou precisar vender, eu vou ter o custo de quantas mercadorias eu vou precisar vender para poder cobrir pelo menos esse custo aqui. Entendi. E aí, depois disso daqui, por exemplo, eu vou precisar um mínimo de 2.000 mercadorias. E aí, ou seja, seria R$ 1 o custo da mercadoria. E eu quero ter quanto de lucro? Aí eu quero ter 20% de lucro. Então, se eu vender a 1,20 aquela mercadoria, eu consegui bancar o meu custo e ter o meu lucro. Bem, então, tem perguntas? Tem perguntas. Ó, começamos com as perguntas, gente. Rodrigo de Boa Viagem. Marcelo, conta sua história de como empreendeu em eventos. Eventos. Já empreendi em eventos também. Já? Já. Eu já tentei, assim, minha família, meu pai sempre que falei, né, que ele sempre quis essa questão de empreender. Então sempre a gente está tentando alguma coisa diferente lá no escritório. O escritório contábil é a base da gente, né? Mas a gente já tentou diversas outras coisas, assim. Já fizemos loja de sorveteria, restaurante, até uma vez, uma época, meu pai fez lancha. E aí Uau! entrou para essa área aí também. E aí alguns deu certo, a gente caminhou, depois vendeu os empreendimentos. Normalmente a gente faz para poder depois dar seguimento. Alguns deu prejuízo, mas nossa base era lá o contábil. E eu acabei entrando nessa área de eventos aqui em Recife. E fiz alguns eventos aqui Fez alguns eventos, fiz, né? E eu sempre caio de cabeça, né? Então, quando começou, eu fui lá descobrir como é que precisava, o que é que precisava para fazer um evento, o alvará, o que é que precisava para liberar, quanto eu ia ter de custo para cada evento. Então, eu sabia quantos ingressos mínimos eu precisava vender. Essa questão do plano de negócio, eu fazia isso também para os eventos. Então, quantos ingressos mínimos eu vou precisar vender para poder ter o lucro, a partir de quantos ingressos eu vou ter lucro, quanto é que vai ser o preço da festa. E aí a gente vai dar uma passeada aqui, porque quando a gente fala de evento, a gente fala em promover algumas ações estratégicas para que a tua ONG ela também sobreviva, ela precisa. Como é que você consegue colocar as meninas
para poderem venderem os produtos delas? Se elas participam de feiras, como é que elas conseguem chegar lá? Como é que é essa tua articulação para poder... Eu acho que o principal é um trabalho em rede, né? A gente tem que estar sempre muito antenado, assim, do que é que está acontecendo, quais as possibilidades. Porque as participações de feira, o que dificulta para as mulheres, assim, de periferia, é os custos. Sim. Né? Quando a gente vai ver os custos, a barraquinha é R$100, mas aí ela precisa vender quanto para poder tirar, né, algum lucro dessa participação. Então, a gente está sempre muito afinada com parcerias, principalmente outras ONGs, outros espaços que cedam, né, as barraquinhas para as mulheres. E a gente vem promovendo as próprias feiras também, na própria comunidade, para também a comunidade entender que aquela movimentação ali é uma geração de renda importante para o próprio bairro. Sabe o que é bacana? Como que a gente tem costurado as coisas desde o primeiro programa. A gente vem falando, e aí sempre, todos os convidados, eles falam algumas coisas que são fantásticas. Rede, tá? Então, rede, eu sei que é uma rede de negócio. Sim. A gente fala de plano de negócio sempre. Então, plano de negócio me dá aquela conjuntura de planejamento, tá? A gente fala de ação. E aí você fala de rede, aí a gente já entende automaticamente a importância de se fazer 1 a 1 e a importância de fazer conexão. Como é que você, na cabeça de qualquer pessoa, pensa, vai dizer assim, o contador é aquele cara que vai estar lá e eu vou ter milhões de dificuldades de entender, né, o que ele está falando, porque números... Hoje em dia a gente tem trabalhado, o nosso escritório ele mudou um pouco a forma de trabalhar a contabilidade. E aí não estamos mais fazendo contabilidade tradicional, né? Que era a contabilidade que dificultava, que você recebia um balancete, recebia os seus impostos lá e jogava para pagar. Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia a gente vem com o que a gente tem tentado desenvolver, uma contabilidade consultiva. Então, somos consultores das empresas, a gente trabalha em parceria junto com as empresas. Então, a gente coloca um sistema financeiro dentro da empresa, então a gente ajuda no financeiro, ajuda a desenvolver tudo o que é que você precisa da sua estruturação toda de financeiro mesmo, para depois você entender os relatórios contábeis. Então a gente manda um relatório mais explicado, com índices, que depois vem um rodapézinho ali, uma nota explicando o que é para que serve aquilo ali, a gente vai bater um papo, vai conversar. Então a gente tem trabalhado a modernidade da contabilidade, tentando desmistificar isso, que contabilidade é só burocracia. Que é só burocracia, e quando você quando você chega no escritório contábil, é a mesma coisa, ou então compra um advogado, a gente pensa que vai encontrar aquelas pessoas ali totalmente inacessíveis, né? Não. E a gente tem trazido isso para cá, né, para o Talento Empreendedor, exatamente acessível. Vocês são o pessoas contador ele tem que ser o seu melhor amigo, não tem para onde você correr. Meu melhor seu amigo, aliado, eu você tenho que ligar pro meu contador agora para resolver meus pepinos. Para tudo. Então eu quero saber quanto é que eu vou, eu comprei uma mercadoria nova, eu quero vender. Quanto é que a gente vai colocar o preço dessa mercadoria? Conversa com a gente, porque a gente vai analisar seus custos, vai analisar lá quanto é que você tem de imposto para pagar, porque no caso do MEI é bom porque a gente sabe que quanto é que já é fixo. É um custo fixo, né? Mas dependendo saiu do MEI, você tem que ficar observando também isso, porque a partir do momento que você cresce, passou ali do limite, a gente já tem que se programar para poder fazer a sua saída do MEI, como é que você vai agora encarar essa nova realidade depois que você sai do MEI, que é a parte principal, assim, quando você sai do MEI para se tornar uma empresa maior. Isso. E aí, quanto é que eu vou pagar de imposto? Quanto é que eu vou ter agora de custo, que aumenta bastante, né? Então, a gente tem que... Aumenta bastante. A tua responsabilidade, o teu compromisso. Nosso compromisso também aumenta bastante. Mas o principal mesmo é o custo da operação, que passa a ser outro. E aí você já não consegue mais praticar aquele preço que você estava praticando antes. E aí as pessoas não entendem isso, querem praticar o mesmo preço antes, aí começa a ter prejuízo. Então é uma coisa que você tem que andar sempre em contato com o seu contador, conversando o tempo todo. Tá vendo? Você tá muito amiga do seu contador. Tem que ficar, tá vendo? A gente tem que estar muito amigo. Aprender muito. Tá sendo muito importante esse momento até pra gente aprender e melhorar, né? A gente vive em constante evolução o tempo inteiro, né? Isso. E aí, como é que você consegue juntar tantas mulheres? Eu sei que as mulheres, você pega umas meninas em situação de vulnerabilidade
punk, pesada, né? E aí, como é que você consegue convencê-la a permanecer na ONG, a entrar na ONG? São situações diversas, né? Porque o Cores, quando a gente começou, era só ali, né? Do lado do presídio, tudo. Mas aí a gente hoje atende dentro, fora do presídio. Então, tem até mulheres que saem do presídio e elas saem com a esperança de uma vida melhor, né? Então, acho que o social vem como uma pontezinha do bem, né? Para motivar essas mulheres a recomeçar a sua vida, como também para motivar as mulheres que estão lá na comunidade e às vezes foi afetada com a pandemia, perdeu o emprego, ou está sozinha, né? Nessa trajetória de mãe solo. Uhum. E eu acho que o nosso papel é motivar essas mulheres e fazer elas entender que elas não estão só. A gente está sempre fazendo capacitação, trazendo alguma convidada, para motivar mesmo elas a seguir, né? E aí seguir fortes, né? Seguir com uma perspectiva de coletivo. A gente tem feito esse trabalho dessa lojinha principalmente por isso, porque a gente via como elas ficavam desmotivadas. Elas diziam, e agora? A gente aprendeu várias coisas aqui, e como é que a gente vai vender? Onde é que a gente vai vender? Então a gente disse, não, então vamos se juntar. E aí vem todo um cálculo, né, por trás, como é que paga um aluguel, como é que paga as contas. Mas eu estou muito feliz com a iniciativa, né? Espero que a gente possa, né, aproveitar esses momentos para divulgar mesmo, porque o Cores ele vive de doações e as mulheres também precisam dessa motivação para que a loja continue viva. Hoje tem quantas mulheres que vocês... Olha, lá nós temos 750 de forma direta, né, atendidas. Nossa, é bastante. Não, ela conseguiu chocar. São Mas, 750 assim, mulheres. 750 atendimentos, mulheres cadastradas através das famílias, mas também temos atividades diversas, né, crianças, jovens e adultos. Aí eu vou... Agora, na lojinha cooperativa, mais ou menos 85 mulheres de forma direta produzindo. Eu vou fazer um cálculo, eu tô com um contador, vou ter que estar atrevida, do meu lado aqui, não são 750 mulheres, eu multiplico isso por média de 2 pessoas, porque ela tem no mínimo 2 filhos. Uma família. Então é uma família, né? Envolve aí cerca de quase umas 3 mil pessoas. Provavelmente. Provavelmente. Quase umas 3 mil pessoas. Para vocês terem noção, assim, só na pandemia que a gente tentou abraçar de forma emergencial, a gente chegou a entregar 8 mil cestas básicas. E isso só com rede, né? Tentando socorrer elas. Socorrer elas, assim, com... E aí eu contei com um apoio que foi extraordinário. Com o Fábio também deu muita força na produção de eventos, né? Aquela coisa de saber aproveitar, como a gente consegue divulgar. E fazer evento também olhando para o social. E foi um momento bem especial para a gente. A gente arrecadou bastante alimentos e a gente conseguiu mais de 8 mil cestas básicas. Você sabe que o trabalho não para aqui, né? É verdade, sabe, né? Que bom. Estou muito feliz pelo convite mais uma vez. Tem pergunta! Tiago Barman. Josi, a gente passeando pela cidade encontra muitos muros com a arte do Cores. Fala sobre isso. Isso, eu sou grafiteira. Além de coordenar um movimento, sou grafiteira. Estou aqui toda azul ainda. E acabamos de sair do Encontro Internacional de Mulheres, onde reunimos 170 mulheres de vários lugares, de outros estados, de outros países. O Cores, ele vem sobrevivendo. Quando a gente começou, a nossa base para sobreviver era o grafite. Mas como hoje o grafite ficou muito popular, então tem muito grafiteiro e grafiteira na cidade. Então viver hoje de arte é bem mais difícil. Por isso que a gente vem tentando se atualizar, utilizar outras ferramentas. Mas o Cores ainda é muito vivo, muito atuante, né? E você contratar o Cores não é simplesmente contratar um grafiteiro ou uma grafiteira. É você ajudar uma rede, né? Um espaço com mais de 750 mulheres, mais de 750 famílias que precisam desse grafite para poder fazer a vida andar. Então é isso. Eu acho que a gente... É uma luta contínua, né? Para fazer esse movimento não morrer. E a arte, ela tem o poder, né? De... trazer esperança para a vida das pessoas. Toda vez que a gente está pintando na comunidade, as pessoas falam muito assim sobre dinheiro, mas nem tudo é dinheiro, né? Então a gente faz muita ação social ainda, porque a gente tenta ajudar quem precisa, né? Então às vezes tem uma associação de moradores, né, que está lá abandonada, como a gente fez agora por causa das enchentes. A gente foi para uma comunidade chamada Manaçu e lá o pessoal perdeu muitos documentos por causa da cheia. Então tinha uma associaçãozinha. A gente levou o trabalho voluntário das meninas, pintamos a associação para dizer assim, vamos a esse espaço.
a comunidade precisa desse espaço. Então, o grafite do Cores, ele vai além de só a arte. Tem uma movimentação de amor mesmo, assim, para ajudar a comunidade. Eu tô emocionada, gente. Né? Muito, muito. Muito. Temos mais perguntas. Vamos lá. Robson de Natal. Marcelo, um beijo pra você. Fale da Partiu Salvador. Voltamos para eventos. A gente volta para os eventos. Voltamos para eventos. Partiu Salvador foi um projeto que eu desenvolvi junto com o Fábio, inclusive. O dono da MC, você fala? O dono da MC, lá atrás. Na verdade, surgiu da minha cabeça, e aí eu tinha trabalhado com ele algumas outras coisas, e aí foi quando a gente afinou a nossa amizade. E aí eu convidei ele para participar desse projeto, e aí a ideia foi trazer o axé para Recife, porque a gente estava com poucos eventos na época, isso já faz uns 8 anos, eu acho. E a gente tava carente de eventos de pessoas que gostam de axé e não tinha aqui na cidade para onde ir. E aí foi quando a gente criou a Partiu Salvador com esse propósito de trazer uma festa que tivesse o tema de axé para a gente poder curtir. E a gente, algumas dessas coisas a gente também veio com o projeto social. A gente incluiu... eu amo os projetos sociais, gente. Tinha um grupo de capoeira que a gente foi buscar para trazer eles para poder se apresentar dentro do evento, e aí tentava fazer com que as pessoas se engajassem nessa questão de capoeira, tudo. Teve umas senhoras que faziam acarajé, que fazia tapioca, e aí a gente trouxe também para dentro do evento. Foi muito legal na época. Eu não tenho como deixar de tocar no assunto pandemia. Nossa. Né, a gente tem que tocar nas feridas de vez em quando, né? Faz parte. Eu não tenho... Como ficou a tua cabeça, né? Porque você falou logo, nossa, porque a gente já sente empatia. Eu teve uma situação que eu estava fazendo uma live, e foi uma das coisas mais marcantes da pandemia para mim. E no meio da live eu estava entrevistando um dono de restaurante que, de 10 restaurantes, ele estava com um, e o único funcionário que sobrou foi a mãe dele. O restante ele fechou. Não tem como você não, sabe? Para algumas pessoas deu certo? Deu. Para algumas pessoas, amei. Eu digo, massa, tá? Deu certo. Mas você não tem como você não criar vínculo com teus clientes. Você trabalha com... Você falou mesmo, né? Eu trabalho com a contabilidade humanizada. Isso, bem humanizada. Né? Bem humanizada. E aí? Como é que foi esse processo? Foi difícil. A gente lá tem... Antes da pandemia, a gente estava chegando já quase aos 300 clientes ali. E a gente sentiu muito forte. Muito cliente fechou. Muito cliente chegava pra gente para dizer assim... Meu amigo, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que eu vou pagar a minha folha? Como é que eu vou pagar os funcionários? E aí, a gente faz recálculo de imposto. E o governo lançou vários programas, né? Na época do governo lá. E aí, de folha de pagamento, programa de imposto. E aí, só que isso tudo cai no colo do contador, né? Para poder resolver tudo. Todo mundo saiu lançando projeto disso, projeto daquilo, projeto disso, mas cai no colo do contador para poder resolver como é que você vai fazer, qual a documentação que tem que dar entrada, como é que se faz isso. Então, tudo cai para o colo do contador. E aí teve um programa que tinha para crédito no banco, né? Para conseguir crédito, para você conseguir se reestruturar. Mas para você fazer isso, você precisava do contador. Não era só simplesmente ir ao banco. Você tinha que, via contador, acessar o programa da Receita Federal, fazer uns cadastros, pedir um código para levar esse código para o banco. Era só para levar o código ao banco, mas precisava da gente. Então a gente trabalhou 3 vezes mais, com os clientes pagando 3 vezes menos, assim, porque a gente teve que se humanizar mais ainda. Então a gente teve que entender isso, entender que alguns clientes não iam poder pagar, mas a gente não podia deixar de atendê-los. A gente que precisava reduzir o custo. Então, eu só vou poder pagar um valor e agora só posso pagar metade. E eu tive que fazer, porque eu não ia... No meio de uma pandemia, você não pode fazer isso, né? Todo mundo tem que ser o mais humano possível. E a gente lá sempre tenta fazer isso, sempre tá
do lado do empresário, né? E a gente trabalhou 3 vezes mais e recebendo 3 vezes menos. Tá, mas aí eu não tem como eu deixar de perguntar isso pra você, Marcelo, Josi, assim. E o Marcelo? E a tua cabeça, vendo? Porque não tem como, tu Nossa, crias foi- relação com as pessoas, né? Você Foi- é uma foi pessoa totalmente difícil. empática. E aí? Foi difícil, porque você, além disso, você tinha que lidar com os seus próprios medos, né? O medo do vírus, o medo do novo. E no início foi horrível, né? Porque você ficava sem saber. E aí, eu vou na rua, não vou na Na rua? rua, né? O que é que você faz? Tipo, porque contabilidade foi considerado o serviço essencial, né? Então a gente poderia abrir o escritório. Nosso escritório ficou aberto, mas colocamos todo mundo para trabalhar em casa, porque a gente não queria ninguém O lá. velho e bom home office. Todo mundo. Foi quando assim, a gente teve uma inovação muito grande também nesse período. Eu não posso negar. A gente teve uma inovação gigantesca porque a gente não. Nosso sistema, nosso modo de trabalhar não suportava home office. E a gente teve que migrar de todo jeito. Era uma coisa que a gente estava pensando, mas era uma coisa para alguns anos na frente. Então a gente teve que se adaptar a tudo, trocar sistema. Então a gente teve custo de outros sistemas, aquisição. O teu Então, operacional teve que ter todo um... Teve toda uma olha, adaptação. O custo de Toda uma adaptação para colocar os adaptação. teus funcionários para trabalhar home office. Isso. Mas os funcionários em home office comeram mais, né? Josi, a gente comeu um pouquinho mais na pandemia. E aqui não eu. vai ser diferente. Inclusive eu. Inclusive nós. Mas a gente não vai perder a oportunidade nunca, tá? De falar disso aqui, ó. Escuta um pouquinho essa musiquinha. Escuta um pouquinho essa musiquinha. É de dar água na boca, não tem comparação. Olha. Lanche é a melhor opção. Você tem que provar. Vem Querem provar provar? o sabor que vai te conquistar. Na Gospel Lanche você é sempre bem atendido. Aqui tem o seu lanche preferido. Aqui tem o seu lanche preferido. Aqui o cliente é sempre tratado como amigo. Gospel Lanche é o preferido. Gospel Lanche é o preferido. Rapidez, qualidade e preço baixo. É Gospel Lanche, uma delícia. Na Avenida Capitão Gregório de Caldas, 271, Areias. WhatsApp 988739485. Eu tava com ele aqui no programa passado. Foi maravilhoso, a gente comeu. E eu não ia deixar nunca de vocês, né? Pra vocês também vão ter que degustar. Vocês gostam de camarão? Eu adoro. Gosta? A coxinha de camarão, as tortinhas. Eu posso fazer uma maldade? Vocês deixam eu abrir? Quer abrir, Marcelo? Bora, mas vamos fazer aqui a degustação. Quer provar, Júlio? Vou provar. Josi, eu vou fazer questão de te entregar pra você abrir essa coxinha maravilhosa, minha gente. Vocês têm noção do que é isso aqui? Vocês têm noção? E aí, tá ruim? Marcelo, tá ruim, Marcelo? Tá uma delícia. Gente, eu vou abrir a coxinha. O cheiro disso aqui. Olha. Camarão, minha gente, com catupiry. Perfeito. E aí, Marcelo? Muito bom. Lá dentro tem uma pizza pra gente daqui a pouco, tá bom? Que a gente vai degustar também. Tem umas tortinhas, tem bolo de pote. E aí? Muito bom. Bom, né? Gospel Lanches. Tá, minha gente? O nosso Gospel Lanches estava aqui, ó. E eu tenho que mandar um beijo pra Josias, porque ele... Só de pizza são mais de 40 sabores. Aí ele não tem o que fazer da vida. Faz pizza, faz isso aqui, ó. Coxinha de camarão... Sabe, de tudo que você puder imaginar. As tortinhas em especial pra gente, minha gente, que vai ter lá agora também pra vocês degustarem, viu? Vou convidar vocês pra irem lá jantar comigo. Tá bom? Vamos embora. Vamos. Tem pergunta? Tem pergunta. Carla, pergunta Oi. pra você. Eu. Por que Josias só traz tortinha pra você e só vem no seu programa? Ai, minha gente, porque ele tem um carinho especial. Tô brincando. Eu sou apaixonada. Eu conheci Josias no evento, que é evento, né? Voltamos Numa pra feira, evento. na FIARC, que a gente fez. E assim, ele sempre teve esse carinho muito grande. E aí, quando eu disse assim, olha, a gente fez o projeto do talento empreendedor, tinha que ter, né? Aí eu disse, e as minhas tortinhas? Tem que ter as tortinhas. E minha gente tem tortinha ali pra todo mundo, viu? De doce de leite, de limão, de brigadeiro, de tudo que a gente quiser.
Chega É no bom? final. No final a gente vai No comer final pra a não gente ficar vai com... comer bastante, tá? Só pra dizer, de doce de leite tem mais não, a produtora comeu tudinho. Depois eu vou ensinar. E também tem os cursos de planilha em Excel, assim, os Excels que o nosso contador pode fornecer também, tá bom? Já vou convidar lá pra ONG, né? Vai Pra dar convidar uma- pra Eu já. uma oficina lá para as mulheres. Oficinas. Muito massa essa sua sacada, assim, de falar de... a conexão que surge, A né? rede, né? É, e A rede, a mais gente, uma vez. a gente faz essas, por incrível que pareça, era uma coisa, coincidiu, a gente faz essas oficinas de gestão financeira, né, que é justamente, pelo menos os primeiros passos, né, do que é que você precisa para você começar a se organizar, né, como empresa. Porque você sabe, para contratar um sistema, um RP, uma coisa assim, uma coisa mais potente, é mais complicado, mas... Sim. ter pelo menos uma organização básica. Então, pelo menos uma planilha ali do Excel de entrada, de saída, quanto foi que você lucrou, né, no final do seu caixa. Então, é importante. Excel é vida. Excel é maravilhoso, minha gente, tá certo? Eu prefiro um sistema, mas para iniciar, pelo menos um... Um Excelzinho ajuda, não ajuda? Tem que ter pelo menos isso. Pelo menos um Excel tem que ter. Josi, como é que você faz para organizar essas meninas todas? Usa exatamente um Já sistema faça o convite, né? para eles Já ensinar. aceitei o convite. Já está aceito. Levar uma mini oficina lá para a Já está mulherada. E aceito. para a gente também, como organização social, eu conheço muitas ONGs que têm dificuldade, né? Que não só o Cores, mas como muitas, eu sei que está começando, que não tem um sistema organizado ainda. Nós temos contadora, mas não estamos nessa modernização toda ainda. Né? Então a gente precisa entender mais. Eu acho que foi muito importante esse encontro, né? Porque às vezes a gente está lá na comunidade fazendo o básico, né? Para ajudar alguém. Mas precisa ser de forma organizada mesmo. Sim. Quando a gente chega no Sebrae, meninos, eles entregam logo as planilhas para você fazer. Né? Marcelo, pelo amor de Deus, ensina esse povo, dá uma dica, tá? Do que você deve ali colocar nas suas planilhas mensais. Ensina que o despesa pessoal é uma coisa e despesa da empresa é outra, porque tem meninas que o negócio é dentro de casa, tá? Eu fui fazer uma consultoria uma vez e a menina me pediu crédito, tá? Um valor X, e aí ela disse que aquele valor ia ser pro ar-condicionado que ela queria botar no quarto. Para ela entender que aquele dinheiro, tá? Mesmo com carência, que todo mundo entende, seria pro negócio dela, foi complicado. Vocês entendem? Entendo, Então, por favor, perfeitamente. explane esse assunto pro pessoal. Uma das grandes coisas que acaba quebrando as empresas, né, acabando encerrando as empresas, é você confundir o lucro da empresa, quer dizer, a receita da empresa, nem o lucro, a receita da empresa como receita sua. Sim. Né? Então, você começou a vendeu ali, sei lá, 10 mil reais. E aí você chegou e fez, eu tenho 10 mil reais na conta. Que bom, vou gastar 8. E aí você esqueceu que você tem aluguel para pagar. Quanto é que foi os custos para você adquirir essa mercadoria? Então, os boletos da mercadoria vai vir, né? Sim. Para frente para você pagar. Se você pagou parcelado, se você não comprou à vista, se foi parcelado, você vai ter os boletos aí para pagar. Então, a educação financeira de separar o que é primeiro da empresa e depois você estipular, sobrou lucro, pronto. Aí agora eu tenho lucro, vou ver quanto é que eu vou tirar para mim. Quanto é que eu posso ter salário ou eu vou simplesmente fazer retiradas de lucro, mas só após você saber quanto é que tem realmente ali efetivo que sobrou da empresa. Entendi. Antes disso, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Empréstimos e financiamentos, que eu acho que as ONGs elas precisam muito. Como é que a gente faz com que eles entendam, tá, que esse dinheiro realmente é para a empresa e em que momento ele deve ser solicitado ao banco? Porque alguns bancos eles dão carência, não é isso? Não, empréstimo para MEI é bem complicado, assim. É. A gente trabalha lá no nosso escritório, a gente também faz essa parte de assessoria para crédito, né? Então a gente tem isso aí, tanto para grandes projetos quanto para projetos menores. E aí o MEI, atualmente, a gente está tendo muita dificuldade para conseguir crédito em banco. Eu tô com exatamente um MEI agora de uma loja de roupa e ela tá tendo muita dificuldade para conseguir crédito, porque a loja dela começou agora, a gente
é melhor ela trabalhar como MEI nesse início, não tem Sim. para que ela já, como eu disse, né, a dificuldade de ter uma empresa, depois que você sai do MEI já é muito maior, os custos é muito maior e a gente tem tentado manter ela ali no MEI para ela não precisar sair. Só que aí ela agora está precisando de um fôlego e a gente não consegue o crédito. A gente está tentando agora o Crédito Amigo, né? O Crédito Amigo. Isso. É o único que a gente está conseguindo. Mas já foi no banco que ela já tem um relacionamento de anos lá como pessoa física e mesmo assim ela não conseguiu. A gente tentou outros bancos, os bancos governamentais, banco privado, tentamos tudo. E só agora que a gente está indo para o Crédito Amigo, porque realmente o MEI está tendo muita dificuldade para conseguir crédito. E aqueles créditos tributáveis, né, que algumas empresas têm? Que muitas delas têm, mas o empresário ele não sabe que existe esse resgate, vamos dizer assim. Aí tem Linha. Essa linha. Mas aí você tem que conseguir que a empresa financie o seu projeto para depois ele poder se recuperar disso daí, né? Da recuperação, fazer a recuperação de crédito. Isso, de crédito. Então, mas aí não é uma coisa que você já consegue ir lá e tem essas empresas aqui. Não. Então Não. é parte do empresário, você ter que conhecer o empresário para o empresário poder fazer isso junto com você. Então por isso que também tem tido muita dificuldade para o pessoal que é MEI conseguir crédito. Tem perguntas? Para Josi. Jeane do Timbi. Josi, o poder público ajuda a sua entidade de alguma forma? Veja, hoje eu ia até fazer esse comentário que tem a ver com essa coisa do crédito, né? Sim. As ONGs, elas estão se atentando, né? Inclusive o Cores está se atentando mais a editais, né? A participar mais de editais, estar mais atualizada sobre as notícias de prêmios, apoios e também as empresas privadas, né? O poder público, normalmente o que a gente consegue é alguma parceria, né? Que nós não temos no momento, mais algum projeto de grafite, algum edital, mas nós não temos esse apoio do poder público. Hoje vocês vivem mais de empresas privadas, das parcerias privadas. Ou algum tipo de edital, né? A gente está tentando também uma emenda parlamentar por causa de uma reforma, que aí já é a nível, né, estadual. E federal também? Isso. E prefeitura é mais pequenas parcerias, às vezes um grafite através de alguma secretaria. Mas não existe uma parceria. Tem alguns conselhos que a gente faz parte, né, que são parceiros, e aí normalmente a gente faz ações conjuntas, né, mas isso não quer dizer um financiamento. Na maioria das vezes, esses patrocínios vêm exatamente de privadas. Isso. Que elas aí investem. Na pandemia, você recebeu essas ajudas? Totalmente. Privadas? Privadas, e também emergencial, assim... A gente fez muita parceria com outras ONGs, né? Como eu já comentei, as ONGs, elas tentam se fortalecer. Teve uma parceria bem especial para a gente, foi a União BR, que doou geladeira, fogão, agora nas enchentes, e a gente fez essa parceria. Conseguimos atender muitas famílias, né, que tinham perdido tudo na enchente. E sempre a gente conta com as empresas privadas, pessoas físicas, que às vezes chega lá e vai ter o Dia das Crianças, vou fazer um Pix para ajudar. E aí a gente se ajuda mesmo nessa rede. Acaba que a rede envolve todo mundo, mas a gente não tem um financiamento privado. Privado. Constante, vamos dizer assim. Tem pergunta? Marcelo, tenho uma pequena empresa. Como faço para deduzir o imposto de renda e ajudar na cultura? Isso daí eu tenho que dar uma pesquisada a mais, assim, porque o meu forte mesmo não é essa área da ONG, né? Assim, tem uma outra pessoa lá no escritório especialista nisso, que é o Gleibson, e ele se eu soubesse que ia ter a ONG, eu já teria trazido ele aqui junto comigo, porque ele sabe muito mesmo, assim, dessa parte. Mas não vai faltar oportunidade, porque a segunda temporada tá aí, eu não vou deixar, eu vou perder isso por nada. Ontem eu estava atendendo um empreendedor, Marcelo, e você falou no Pix, tá? Ele falou que foi multado, eu não sei se isso procede, em quase R$3.000 em transações acima da normalidade, vamos dizer assim. O Pix hoje, o empresário ele pode ser multado por grande movimentação de Pix, muita transação de Pix. A partir do ano que vem,
a partir de abril do ano que vem, todas as transações bancárias que sejam transações eletrônicas, assim a lei fala transações eletrônicas. Então pode ser o Pix, pode ser transferência, elas precisam estar amparadas num documento fiscal. Certo. Então, se você recebe por Pix na sua empresa e você recebe 20 mil reais por Pix, por transferência, mas você só emite 5 mil reais de nota, esses 15 mil reais foi referente ao quê? Então, a partir de abril do ano que vem, mas referente a agora, já a 2022. Então, a lei fala de que a partir de abril a gente vai fiscalizar, tem o cronograma, né? De janeiro, fevereiro, março, eu acho que assim, aí vai começar em abril, aí depois vai indo os meses, né? E aí vai fiscalizar todo o ano de 2022 já, inclusive. Então, se você está recebendo por Pix e todo mundo fica meio um susto, sim, né? Não, é porque assim, eu fui fazer essa consultoria, ele é um parceiro meu, eu posso, ele é um parceiro meu de negócios, tá? Enfim, e aí, quando eu cheguei lá, José, ele estava desesperado, ele disse, Carla, fui multado em 3.700 conto. E isso nem começou ainda a fiscalização, aí eu né? Fiz, eu não entendi. Aí ele fez, a gente pode conversar? Eu disse, pode. Ele fez, não, foi uma coisa transacional que a gente fez, e aí me multaram, exatamente porque 90% das minhas transações são em cima de Pix. E não tem o documento fiscal para poder comprovar aquilo ali. Provavelmente, porque como ele trabalha como MEI. E aí o que ele faz? Ele trabalha como MEI e recebe às vezes como pessoa física. Isso. Tem que ter o documento fiscal. Tem que ter o documento fiscal. Isso é uma parceria entre as Cefaz, né? De início é isso, mas que deve se abranger depois para as outras áreas. Isso assim. tem um valor mínimo? Não, eles querem que você vendeu qualquer mercadoria, tem que estar amparado pelo documento fiscal. Mesmo se você fizer isso pelo CPF. Por que a gente está entrando nessa seara, minha gente? Porque muitas meninas, né, muita gente ainda não tem o MEI cadastrado. Mas ela transaciona exatamente por meio de Pix, por meio daquela maquineta maravilhosa, que ela paga uma taxa altíssima. Tá? E aí? Precisa ter o MEI. Precisa ter o MEI, precisa ter o documento fiscal depois provando quanto foi que você emitiu de nota, quanto foi que você vendeu de mercadoria. E se você for pessoa física? Se ela ainda não está registrada, tá? Se ela ainda não... A gente já está em dezembro, finalzinho, início de dezembro, ela vai pagar um mês só do Porque entende? O que se entende é que uma pessoa física não pode comprar e vender mercadoria porque isso é referente à empresa, né? Então, o que se entende é mais nesse segmento. Então, quem está fazendo assim, está fazendo de forma ilegal. O MEI foi criado justamente para isso, para que os ambulantes, as pessoas que vendem ali manicure ou que cabeleireiro, então tem uma série de atividades que comportam o MEI, né? Isso. E aí, justamente para isso, o MEI foi criado para que essas pessoas possam se regularizar. E o governo estava a apertar. Vai apertar. Então, se tem perguntas, a gente abriu aqui, quando a gente abre a questão do MEI, de Pix, né, de transacional, então o pessoal fica meio chocado mesmo. Vamos lá, não é bem pergunta não. A notícia que Marcelo trouxe deixou todo mundo aqui em alvoroço. Até gente da produção vai começar a juntar cigarro agora para usar no presídio como moeda, porque já sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim. Desenvolve mais esse assunto sobre essa fiscalização em cima de recebimento no Pix e como fica o empreendedor que trabalha com serviço, que ele não vende a mercadoria, ele vende o serviço. Isso. Pronto, e então, recebe pelo Pix. Até então, a lei, o que está lá escrito na lei é entre as Cefaz, né? O Cefaz é a Secretaria da Fazenda, que é comércio. Né? Porque antes... Seria produtos. Produtos, isso. Eu não sei até que ponto o governo ainda vai abranger para serviço. Creio que isso... O serviço vai entrar também já coisa com boa tudo de já. saber, né? Entra todo mundo em pânico. Mas tudo bem, nosso programa é Talento Empreendedor, a gente tá aqui para esclarecer mesmo. Jos, não entra em pânico agora, mas eu creio que o serviço também já vai ter que ser... Porque assim, o que o governo quer é evitar a fraude, né? Evitar a sonegação de imposto. Certo. Porque se você está vendendo, se você está prestando um serviço, você tem que pagar imposto. O que eles querem é que você pague o imposto pela sua prestação de serviço ou pela sua transação lá de comércio. Tá, mas aí eu volto à pergunta lá do nosso pessoal,
eu acho que o Josi pensou a mesma coisa. Eu estou fazendo um Pix de pessoa física para pessoa física, prestando um serviço para mim, independente se é de evento, enfim, do que a pessoa está trabalhando, entende? E aí, como é que eu vou conseguir? Como é que vai ser descoberto que foi um serviço para outro? O que vai acontecer, assim, de início vai ser pelo montante. Porque não tem como ele também quer fazer a quebra de sigilo bancário, né? Sim. Já começa aí também. Então não tem como ele saber exatamente fazer a quebra de sigilo bancário, mas provavelmente pelo montante. Então, por exemplo, você fez transações de 50 mil reais na sua conta, sendo que você só declarou lá que você teve de receita 10 mil reais no ano. Então esses 40 mil foi referente ao quê? Como é que você movimentou isso tudo na sua conta? Então você vai ter que se explicar. Sim. Você vai ser chamado para poder explicar. Isso aqui foi um empréstimo que eu peguei com a minha mãe, que ela me emprestou esse dinheiro para eu poder usar aqui. Tá, então tem que estar lá dentro da sua declaração lá, dizendo que aquilo ali foi isso aqui. Foi uma doação que eu recebi, meu pai me deu esse dinheiro. Doação, viu, Josi? Mas eu não posso deixar de explanar contigo o seguinte, algumas contas elas são digitais, tá? Então envia a conta para mim, para o banco tal, para o meu cartão que a gente, enfim. E aí, minha gente? Toda transação tem que estar baseada em documento fiscal. Isso é o que a lei fala. Qualquer transação para a empresa, a gente está falando de empresa aqui, né? Empresa tem que estar baseada no documento fiscal. Minha gente, uma coisa tem solução. Nós temos um contador, joga para ele resolve o pepino de todo mundo, entendeu? Temos perguntas. Pode perguntar. Faço trabalho com o Papai Noel no final do ano. Certo. Eu devo me preocupar em questão de fazer MEI e tudo isso, porque eu sempre recebo por Pix. Sim. E o valor sempre passa um pouquinho. Sim. Um pouquinho. Deve sim. Abre o MEI. Porque o bom do MEI, gente, é que se você estiver dentro do limite, né, do MEI, você emite as suas notas ali dentro do limite. Então, você fica despreocupado, você está cumprindo o seu dever de cidadão, né, de pagar os seus impostos, e você está dentro da legalidade, você está trabalhando dentro da legalidade. E se essa pessoa tiver o recibo de pagamento autônomo, emitindo nota fiscal avulsa? Aí vamos pagar todos os impostos lá devidos, INSS, ISS, foi RPA, tem que pagar todos os impostos. Que coisa linda. Josi, você já entrou em pânico? Estou aqui, flexível. O pânico ficou todo mundo reflexivo. Temos mais perguntas, questionamentos. Não é pergunta não, é só um comentário. Vai ser tão bonitinho pela primeira vez o Papai Noel chegando no presídio. Essa lei ela foi sancionada em abril desse ano. Então, assim, já faz um tempo já e assim, os nossos clientes eu tenho tentado conversar com eles. Gente, vamos se adequar. Quem tá, porque tinha é até feio falar isso, mas tem uma parte do empresariado que estava levando em consideração de emitir nota o que tinha no cartão de crédito. Porque o cartão de crédito ele já era fiscalizado. Então, você recebeu por cartão de crédito e não emitiu nota, a Cefaz já identificava isso. E ela já mandava para você a cartinha lá dizendo: você recebeu 10 mil reais de cartão de crédito. Você está deixando Josi apavorada. São 750 famílias. Tô todas as informações para poder explicar a mulherada. Então, a Cefaz ela já fazia isso, tá? Com cartão de crédito. Isso já era feito. Então, você recebeu por cartão de crédito, sei lá, você recebeu 10 mil reais, mas você só emitiu 5 mil. E tinha lá no cartão de crédito. 5? A Cefaz ia lá e já dizia, já mandava para você já dizendo: você recebeu 10 mil reais, você só declarou 5, esses outros 5 aqui é tanto, seu imposto é tanto e sua multa por não ter declarado é tanto. E já ia, e você não tinha nem o que fazer, não tem como nem recorrer. Assim, a gente conseguiu deixar todo mundo em pânico, mas tudo bem, continuemos no Talento Empreendedor. Uma questão assim, né, bem pessoal, que as pessoas me perguntam, por que as pessoas dizem assim: mas as empresas podem doar para as ONGs, as pessoas físicas podem doar para as ONGs. Tem alguma sugestão sobre isso? Doação, porque a gente percebe, é baixa a procura, né? Que diz que vai deduzir no seu imposto. Era isso que eu também ia perguntar. Então, essa é a parte que eu falei que eu preciso... muito como funciona. Eu preciso ver com... Eu prefiro responder as coisas quando eu tenho absoluta certeza. Então, vamos fazer uma intimação, entre aspas, que na segunda temporada a Josi vem pra cá de novo. A gente vai falar especificamente sobre o ONGs e você vai trazê-lo
para que ele Descobrir explique como é que a gente pode exatamente ajudar as Isso. ONGs. como é que Tem. a gente pode ajudar esse público. Tem, Pelo amor, por tenho favor. como sim, Muito tenho como obrigada, sim. muito gentil da Porque eu sua parte. Já prefiro- temos mais 2 convidados confirmados, tá, minha gente? Eu gosto de responder as coisas quando eu tenho. Porque assim, se você for ver dentro da contabilidade, da parte tributária, né? Digamos assim, não é nem contabilidade em si, estou falando de tributário agora. São de centenas de leis, né? Assim, que tem. Sim. Então não tem como o empresário contábil saber todas elas especificamente. Então, até a gente tem consultoria. Então a gente contrata uma consultoria para poder. Então eu estou com dúvida para saber se essa empresa aqui deve pagar qual tributo. Eu vou lá, vou me consultar, vou ver e eu pesquiso tudo, analiso e aí eu venho com a resposta para o empresário. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem muita coisa que eu sei de cabeça, tem, claro, mas eu não tenho como saber o universo todo da legislação tributária, que é gigantesco, né? E muda constantemente. Então, por exemplo, essa lei acabou de sair agora. Então nem todo mundo sabe. Assim como outras vai saindo e todo dia tem uma novidade. Então a gente não tem como a gente se atualiza muito, mas não tem como a gente saber todo o universo. Então a gente vai fazendo por segmentos lá no nosso escritório, né? Então eu sei uma boa parte, eu trabalho muito com segmento médico, com a parte de agronegócio, tem algumas coisas que eventos, então eu trabalho com essas É áreas. bom porque ele me lê. Ele falou, eu fiz assim, ele me leu. Muito bem. Meu pai fica segmentado muito assim na parte de hotéis, postos de gasolina, porque tudo são legislações muito específicas e se você não estudar aquilo ali a fundo, você acaba passando informações erradas para o cliente, você acaba deixando ele pagar um imposto errado, pagar numa alíquota diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando recebe uma empresa nova lá. A gente vai estudar ela todinha, ver todas as possibilidades, se tem benefício, se não tem, se tem algum incentivo. A gente vê tudo. E aí depois a gente vem para o cliente e dizer, ó, isso aqui você vai pagar isso daqui de imposto, isso aqui é as suas obrigações, a gente vai fazer isso. E aí a gente segmenta lá dentro para que cada um fique mais específico naquela área, sabe? É bem assim. Que o universo do tributário é muito grande, minha gente. Eu sei. É muito Eu grande. tenho Já aprendi muito hoje. Não, eu saio daqui, você sai, imagina, Carlos dizem que eu sou a 220, tu imaginas como é que eu saio de cada programa, eu saio a 440, 660. Meu anjo, me responda uma coisa, como é que as empresas, elas chegam até você? Eu sei que você faz os projetos, os seus projetos eles são pontuais, certo? Como é que você consegue esses recursos, né? Independente se ele paga imposto ou não, tá? Mas assim, eu quero investir. Como é que a gente consegue trazer empresas para você? Eu trouxe essa pergunta justamente por isso, porque a gente percebe no dia a dia que não só o Cores, né, como a gente vive nessa rede, a gente percebe muita dificuldade das empresas dizer assim, eu vou doar, eu vou investir. Eu vejo mais de pessoas físicas. Sim. Pessoas físicas que chegam Não é Pix, não, é? Mas doação você pode ser feita, contanto que esteja lá na sua declaração de imposto de renda, você vai lá, doei 50 mil reais para Cores, mas vai na sua declaração de imposto de renda pessoa física, e aí entendeu? vem junto com o recibo de doação, tudo sempre tem que ser muito regularizado, até porque Tudo a gente amarrado. presta conta, Isso. tanto para a empresa, né, como a gente tem que fazer a contabilidade. E aí, nessa perspectiva, a gente está sempre, né, pedindo, está sempre fazendo campanha o ano todo. A gente passa o ano fazendo campanha. Eu até brinco com o Fábio, assim, brinco com o David, todo mundo dizendo, eu sou pidona. Então, Mas eu realmente, acho massa isso, Não, tem a sabe? gente passa o ano todo em campanha, né? Porque a gente sai de uma pandemia e chega uma enchente, aí vem um Dia das Crianças, já emenda com o Natal. Então, a gente tem sempre criança precisando de ajuda, sempre família precisando de ajuda. Então, toda ajuda pra gente é bem-vinda. Tem pergunta, tá? E eu quero que as pessoas fiquem bem atentas às nossas perguntas. Qual a diferença entre MEI, SA e limitada? E são as formas da empresa, né? O MEI é o microempresário individual, se é pelo porte. Aí é o porte dele, né? Da empresa. A limitada é o tipo da empresa. Então ela é uma sociedade limitada onde a responsabilidade da empresa ela fica limitada à empresa e não aos sócios da empresa. Então, por exemplo, se tiver alguma ação trabalhista, se tiver alguma dívida, ela fica limitada à empresa. E aí, para poder atingir os bens do sócio, né, depois de uma ação, de alguma coisa, teria que despersonalizar a pessoa jurídica para poder atingir a pessoa física.
E a sociedade, e SA é a sociedade anônima. E aí é quando você já parte para a empresa tem que ter um capital mínimo, tem que estar enquadrada na lei da SA, se vai ser de capital aberto, capital fechado, e aí tem todo são coisas bem diferentes. O MEI é por porte. Então, por exemplo, eu tenho o MEI, eu tenho o ME, né, o EPP, e depois as empresas normais. Então é maiores. As maiores, isso. E aí é pelo porte. Pelo capital, você fala? Pelo capital pelo porte do faturamento. Ah, tá, pelo porte de faturamento. Faturamento, isso, pelo faturamento. Isso é mensurado anual? Mensurado anualmente, tá. Isso, anualmente. E aí, já a limitada é o tipo de constituição que você vai querer lá com relação aquilo que eu tinha falado, né, agora anteriormente, da responsabilidade. Então aí a gente tem a limitada, a gente tem a EIRELI, né, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Porque antigamente a gente tinha os empresários individuais, que o pessoal chamava de firma, né? Antigamente muita gente chamava firma. Tá falando, vou pra firma. E aí é o empresário individual, que é quando você é do seu próprio CPF, então a sua empresa se confunde com seus bens. Mistura-se, isso, mistura o bem de pessoa física com os bens da pessoa jurídica. Tem sociedade de cota de participação, sociedade de comandita simples, a quantidade é gigantesca de tipos de empresa. A mais comum é a limitada, né? E por um bom tempo foi o EIRELI também, que foi um boom, uma explosão quando o EIRELI surgiu. Muita gente fazendo de forma irregular, inclusive, porque a EIRELI tem um capital mínimo de 100 salários mínimos. E aí muita gente jogou isso lá e disse, eu sou EIRELI, para poder não se confundir os bens, né, da pessoa física com os bens da pessoa jurídica, para poder separar isso daí. E aí hoje em dia o governo regularizou isso e hoje em dia a gente tem a limitada unipessoal, que aí você pode ser um sócio, porque a limitada ela teria que ter 2 sócios antigamente. E era no mínimo 2 sócios. E aí agora a gente tem a unipessoal, que aí... E aí, com isso, praticamente aboliu o EIRELI. Eu acho que o pessoal nos nossos programas, né, desde no primeiro programa, no segundo com o Ranieri, o terceiro com a Cândida e com o Josias, agora com vocês dois tem que ter muito lápis e papel na mão. Eu ainda sou meio arcaica, sabe? Eu gosto daquela coisa do lápis e papel, porque eu anoto ali. E como a gente tem sido rico de conhecimento, né? Porque o que vocês têm passado aqui... É muita mentoria, muita consultoria, muita coisa para poder guardar, mas temos perguntas. Josi, como é que a gente faz para ajudar o Cores, né? Para dar alguma contribuição? Tem Pix? Olha o Pix! Olha o Pix, né? Tá vendo? O nosso Pix é nosso CNPJ, que aí a gente divulga nas redes sociais, no Instagram, Cores do Amanhã. A gente tem um site também, coresdoamanhã.com.br, que vocês podem ver. Mas no dia a dia você acompanha muito através do Instagram, o @Cores do Amanhã. E assim, tem pessoas também que dizem, não quero doar dinheiro, eu quero doar o voluntariado, eu quero doar um brinquedo, um alimento. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Nem sempre o dinheiro é o que traz a felicidade de uma criança. Nossa, estamos chegando no Natal e... Estamos também daqui a pouco temos muitas novidades. Vai ter campanha de Natal, você sabe que a gente não vai ficar de fora. Né, Marcelo? A gente não vai ficar de fora. Já tô lá, já escutei aqui. Isso significa coisa boa, viu? Eu, como pidona que sou, Marcelo, vamos ver no marcar. Então, o que você pensa? O que nós podemos, como nós podemos te ajudar? Tá? Então, empreender é servir. Então a gente está aqui para isso. Vem assim, tentando vencer essa pandemia, essa questão da enchente. A gente passou muito tempo. Tivemos que suspender as oficinas, né, na pandemia. São mais de 20 oficinas funcionando. Capoeira, 22, karatê, dança. Porque tem uma dele e outra minha. Olha, começamos a financeira. A oficina já está financeira. Tá? Que bom, gente. É importantíssimo essa E aí financeira. a gente percebeu que a gente precisava agora de um momento para se confraternizar também. Né, para dizer às pessoas, né, que essa esperança não pode morrer. Então a gente pensa de fazer uma ceia de Natal. É um Natal solidário, onde as pessoas podem doar alimentos, brinquedos,
para essas crianças, lembrando que o nosso público vai ser crianças que vivem no entorno de um presídio e que ainda existe muito preconceito, as pessoas têm medo de doar. Mas é uma comunidade muito afetiva, é uma comunidade que está bem colorida, que recebe as pessoas bem. Então, vão lá, sejam voluntários por um dia, sejam doadores, levem um brinquedo para as crianças. E nós temos oficinas diversas, né? Quais são as oficinas? Conta aí. Balé, karatê, capoeira, percussão, crochê, bordado, jiu-jitsu. São mais de 20 oficinas. E cada oficina tem turminhas. No Dia das Crianças mesmo, a gente optou fazer as festas separadas. Porque a gente dizia que nosso Dia das Crianças parecia um carnaval fora de época, muito grande. Tomava a rua toda. E como a gente tá, assim, né, numa pandemia ainda... Eu fiquei imaginando tua cabeça, mas tudo bem. E a gente disse, ó, a gente não vai ter perna para... Primeiro porque as doações baixaram muito, Sim. né? De brinquedo, de alimento. Então, a gente tá fazendo esse apelo agora pro Natal, pra gente conseguir fazer uma ceia para as crianças. O que é que a gente vai precisar? Comida, né? Itens também de cesta básica, porque a gente pode sortear algumas cestas básicas para as mães. E brinquedo, eu acho que aquele brinquedo que está lá no cantinho, não precisa ser um brinquedo novo, porque as crianças de comunidade chegam lá com um brinquedinho em bom estado, já nos ajuda. Roupa, principalmente infantil. Sim, pode deixar, viu? Tem pergunta, gente. Marcelo, final de ano chegando, gera muito emprego, né? Aqueles empregos temporários. Informais. Sim. E ele gera algum benefício para o empregado, para o empregador, como é? Não, benefício... Imposto, da questão do imposto, né? Benefício não, assim, o que gera é mais trabalho pra gente. Também, e também, claro, para o trabalho, né? A oferta de emprego, né? Que aumenta. E tem custo No pro caso, empregador. quais são os custos, né, para o empregador? Então, o custo é o custo de um empregado normal. Se for CLT, é o custo de salário, FGTS, se sua empresa tiver no Simples ou não. Se não tiver no Simples, tem o custo do INSS para pagar. Você tem que se for só por um período determinado, né? Você já tem que deixar lá o valor reservado para a parte da demissão, que vai ter multa de FGTS, tem... É tudo normal. Aviso prévio, se precisar. Ou se for só o contrato, né? Quando termina o contrato de experiência, o contrato de experiência pode durar 90 dias e você estabelece a primeira parte e depois a segunda parte. Então, você pode fazer 45 mais 45, ou 30, 60, ou 60, 30. Vai até 90 no máximo. Vai até 90. O máximo de contrato de experiência são 90 dias. Certo. E aí você pode contratar dentro desse período aí do contrato de experiência, vai ser LT normal. Se for prestação de serviço, aí tem que ter contrato, tudinho, fazer o recolhimento do RPS, pagar o imposto na prefeitura, pagar o imposto do ISS. Vai depender aí de como vai ser a forma do contrato que você vai Você estabelecer. falou que tem experiência, 3 meses, mas tem uns que passam 6, 7, 8 meses. Quando ele é demitido, mais ou menos assim, ele tem direito ao quê? Só a rescisão? Rescisão, isso. Aí tem direito ao saldo de salário, tem direito à multa, né, do FGTS, os 40%, tem direito a aviso prévio, se foi sem justa causa, e aí vai saber se vai ser indenizado ou se vai ser trabalhado. Acho que agora acho que basicamente São todos férias, né? Férias, 13º, aí tem a parte dos impostos em cima também que o empregado paga, né, em cima dessa parte de férias, em cima do 13º, tudo proporcional, tá? Do período que ele trabalhou. O controle financeiro não deveria ser uma matéria nas escolas? Para que ele já... Eu tenho absoluta certeza que o controle financeiro deveria ser para todo mundo, assim, sabe? Sim. Porque, por exemplo, eu trabalho muito também com a área de médicos, hospitais, essas coisas. Eles não entendem sobre gerir o seu negócio. Sim. Como outras pessoas, assim, não entendem o que é que você tem de recursos, né? O que é próprio, o que é recurso da empresa, quanto é que eu tenho de custo. Então, isso tudo se confunde muito na mão do empresário pequeno, também dos MEIs. Isso aí é o que confunde mais. Eles acham que vendeu a mercadoria e aí... É 100% de lucro. 100% de lucro. Ele não tem que repor o estoque, né? Isso, ele esquece que tem que repor estoque, esquece que tem parcelas que para poder ter feito esse estoque, de quanto foi que ele tem ainda de parcelas para pagar. Então, acho que a parte Fluxo de caixa. Nossa, é muita coisa. É uma salada. Isso. O que é custo fixo, o que é custo variável,
Porque o custo fixo, independente de se eu vender ou não, eu tenho que pagar Sim. aquilo ali. Então eu tenho aluguel, eu tenho telefone, eu tenho algumas coisas, funcionário, que se eu não vender nada, eu tenho que pagar. Então quando eu vou, por isso que eu falei, volto lá atrás, quando eu estava falando de você fazer o projeto, né, antes de começar o seu negócio. Quanto é que eu vou ter de custo fixo? Eu tenho que ter um capital de giro aqui, de que se eu não vender nada, pelo menos por 6 meses, eu tenho que pagar. Sim. Então, quanto é que vai ser quantos meses vai ser esse contrato de aluguel que eu vou fazer? É um contrato de 1 ano. Eu vou ter esse contrato de 1 ano aqui de aluguel para Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Meninos, gente, a cabeça da gente fica cheia de informação. Eu volto a dizer, quem está nos assistindo, sempre lápis e papel na mão, muitas perguntas. Mas as pessoas têm curiosidade. Estamos perto do Natal. Eu já vou dizer para vocês um Feliz Natal. Obrigado. Né? Feliz Ano Novo. A gente vai ter muita coisa junto para poder fazer. Você está me devendo um convidado na minha segunda temporada. Me ajude, viu? Leibson. Você também estará aqui pra gente. A gente está te devendo também fazer uma mentoria. Uma mentoria, uma mini oficina. Uma mini oficina lá. Eu quero que vocês, por favor, né, nos deixem um recado de Natal para todo mundo, tá? Falem suas redes sociais, onde é que a gente pode encontrar vocês, porque eu já estou seguindo. Tá? E daqui a pouco a gente... Marcelo... As redes sociais do escritório é Atlânticos Soluções, @Atlânticos Soluções. O site é a mesma coisa, Atlânticos Soluções. Atlânticos mesmo, né? Atlânticos, no plural, viu, minha isso. gente? Com 2 S, S. 2 S. Atlânticos Soluções. E o site também, atlânticosoluções.com.br. Lá você vai ter bastante informação já do que a gente trabalha, né, atualmente. Tem muita coisa que a gente faz, e além da contabilidade em si, a gente tem muito mais serviços lá que a gente faz no escritório. E um recado para Natal é essa questão da solidariedade, que realmente você estando aqui não tem como não se comover, né? Não tem como se comover. Que as pessoas realmente sejam mais solidárias e que pensem mais um no outro e que sejam mais humanas, né? Que não tem como a gente deixar de pensar na outra pessoa. É uma coisa, não só no Natal, mas eu tenho um convite para fazer para você e eu quero lhe fazer um comunicado, mas por favor... Eu acho que falar de Natal pra gente que faz o social é sempre tão sensível, né? Porque esse ano a gente viu um turbilhão de coisas acontecerem, né? Pessoas que perderam a vida, famílias que estão desempregadas. E a gente que está na base, né, lá, assim, na periferia, lidando com tudo aquilo, a gente vê até a dificuldade de conseguir doação. Assim, seja de um prato, né, de comida. A gente começou a fazer café, almoço e jantar, né, nessa emergência, para poder distribuir comida. Então, gente, a fome é uma coisa real. Sim. Né? E é uma coisa que a gente vê nas nossas oficinas. Né? A gente voltou às oficinas já, mas a gente vê que tem criança que está ali só por causa da comida. Então, que nesse Natal não tenha nenhuma criança com fome, que vocês ajudem. Fico muito emocionada, porque eu acho que sem solidariedade a gente não consegue melhorar como ser humano. Nada é em vão. E a gente tinha que falar de Natal. Não chora, mulher, pela ajuda matéria. Senão a gente chora do lado de cá também. A gente tenta segurar. Emocionada. Então, Você é Show, o canal Você é Show tá fazendo 1 ano. E logicamente que a gente não vai deixar passar, meu amor. Que a gente vai pedir doação, sim. E a gente quer vocês aqui. Eu quero o Marcelo aqui. Tá. Mulher, pelo amor de Deus, que eu não vou olhar pra ela agora. Não, tô bem feliz, bem emocionada, assim, porque Fábio, né? Só de olhar pra Fábio, ver assim, quanto Fábio nos ajudou. Foi muito incrível. E sempre ele nos dá nova oportunidade. Eu fico feliz, assim, pela comunidade, sabe? Feliz de saber que outras pessoas podem também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso trabalho e que junto, né, nessa rede do bem, a gente pode ajudar outras pessoas. Eu tento segurar, tá? Mas a Carla é feita disso, né? Normal. Desculpa. Eu vou fazer a minha pergunta, que eu não vou deixar de fazer.
Vocês são 2 talentos empreendedores. Vocês ainda não tinham me conhecido assim, né? Então, eu acho que nada é em vão. Mas eu tenho que fazer a nossa pergunta. Meu diretor de produção tá aqui. Tem um povo massa aqui. Gente, a gente tá na primeira temporada. 4º programa, né? 4º programa. E eu sempre faço essa pergunta porque as pessoas, elas são escolhidas, elas são colocadas em nossa vida. Tem um propósito. Tem um propósito. E aí eu vou fazer. Eu não vou segurar a minha língua e vou lá. Por que vocês são essa inspiração toda e por que vocês são esses talentos empreendedores todos? Ela conseguiu deixar a gente sem Sem Eu palavras. não ia deixar de fazer a minha pergunta. Ele já saiu porque ele não queria Acho que é ver. missão, assim, É missão, Deus, né? Missão de Deus. Até onde a gente tiver forças, eu acho que Deus está ajudando. Eu sou tão privilegiada porque são tantas histórias. Eu... Empreender, pra mim, assim, já veio do meu DNA por causa do meu pai, né? Assim, ele sempre foi minha inspiração. Então, não tinha... Eu não fui... Eu fui... Minha vida toda foi isso, né? Assim, ele sempre colocou isso na minha cabeça, sempre fomentou isso muito em mim. Então, não tinha como ser diferente. E eu amo o que eu faço. Tanto que a gente já fez, como eu disse, a gente já tentou diversas outras coisas e a gente tá sempre criando, sempre inovando, sempre procurando alguma coisa nova para fazer, alguma forma de ajudar também alguém com os nossos empreendimentos. Nossa, Fantástico, né? eu adoro. Eu quero fazer um pedido para quem está assistindo a gente, para seguir vocês nas redes sociais, para seguir o canal, tá? Você é Show, tá? Curtir, compartilhar, divulgar entre os amigos e ativar lá o sininho, porque a gente sempre vai estar junto. E eu quero agradecer muito a vocês, porque todo mundo ganha quando a gente multiplica, né? A gente não está aqui nem para dividir, nem para subtrair, a gente está aqui para multiplicar. A gente vai fazer 1 ano de canal, vai ter lá campanha para a senhora, né, para sua ONG. O Marcelo vai estar aqui, a gente se comprometeu a estar lá fazendo uma mini oficina para você, algumas coisas bacanas, tá? E só gratidão, gente, só gratidão. Até semana que vem com mais 2 histórias incríveis, tá? Curtam, compartilhem, multipliquem, tá? Se inscrevam no canal. Tá, você é show. Assistam o programa Talento Empreendedor. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.